céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Vocês comigo? Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Aleluia. Jesus já estendeu as suas mãos para você. Por isso hoje você é diferente do que foi um dia. A sua vida é diferente hoje. Você já não é mais a mesma pessoa. Hoje você é um cidadão, uma cidadã do céu. Você pertence a Deus. Foi comprado com o sangue de Jesus, lavado com o sangue que Jesus derramou na cruz. Você não é mais a mesma pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. No dia 3 de fevereiro estará pregando aqui pastor André Souza, da nossa congregação, que é assessor do presidente nosso, nacional e estadual. Queridos, vamos ler o texto. Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, a ignorância e a malícia do povo. Irmãos, se vocês atentarem para esse capítulo, o Brasil hoje está nas condições de Israel. O povo está vivendo semelhantemente. Não dá talvez para falar muita coisa e explicar tudo que eu gostaria, mas eu quero te mostrar alguns pontos e quem sabe a gente parar e pensar no que é que nós estamos fazendo com a nossa própria vida. Olha o texto: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra se lamentará, qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como o que contende com o sacerdote. Por isso, cairá de dia o profeta, contigo cairá, por isso cairá de dia o sacerdote, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Amém? Oremos. Te convido para esta oração. Pai, nós precisamos de uma revelação aqui nesta noite, que nos dê o entendimento e a compreensão da Tua palavra. Abençoada é a Tua palavra. E nós pedimos, Senhor, tem misericórdia de mim e desta igreja. Fala conosco, que o Senhor nos traga entendimento sobre esse texto, que eu possa compreender a Tua palavra e explanar aos Teus filhos, e que eu tenha, meu Deus, de Ti o discernimento e a revelação, para que não fale nada de mim mesmo, mas aquilo que o Senhor quer que a Tua igreja aprenda nesta noite. Em nome de Jesus, eu faço a Ti esta oração, suplicando o Teu favor e a Tua graça para comigo e com a Tua igreja, dando ao Senhor a glória, a honra e o louvor por tudo que fará o Senhor aqui essa noite.
Pois nós oramos juntos em nome de Jesus e todos digam amém. Glória a Deus. Irmãos, prestemos atenção na encrenca de Deus com Israel. Israel estava encrencado com Deus. Talvez aqui essa noite tenha pessoas encrencadas com Deus e não se acordaram disso ainda. E você precisa pensar. O Senhor está dizendo: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Deixa eu pegar aqui que eu vou fazer uma consulta aqui numa outra Bíblia. Em algum momento eu vou precisar dela. Me perdoem por ter esquecido de abrir antes, mas é assim mesmo. O texto está dizendo para nós: porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. O povo estava vivendo, irmãos, a vida era uma mentira, a religião era uma mentira, era uma falsidade, não se invocava a Deus, se invocava o que se fazia culto conforme o seu bel prazer. Nós precisamos pensar até a oração que nós fazemos, qual é a intenção da oração que nós fazemos. A oração que nós fazemos é para que o Pai seja glorificado no Filho, ou é para que nós sejamos glorificados aos olhos dos homens? É interessante, a gente inverte os valores por falta de conhecimento. Automaticamente coisas que desejamos, sonhamos, acabam não acontecendo em nossa vida, porque nós buscamos mais o nosso interesse próprio do que a vontade de Deus. Então o povo de Israel, a Bíblia diz para eles, o Senhor dizendo para eles através de Amós: olha, não há bondade, não há compaixão e não há misericórdia e nem justiça e nem conhecimento de Deus na terra. Se nós olharmos, o mundo está assim, o Brasil está assim, e a igreja do Senhor também está assim. Sabe por quê? Porque as pessoas não buscam conhecimento, elas vêm à igreja, elas se assentam ao banco da igreja, e às vezes também não tem misericórdia, não tem compaixão, não agem com justiça por falta de conhecimento de Deus, e não agem com bondade. Há uma facilidade em criticar as pessoas do que ajudar as pessoas. Há uma facilidade grande para ver o erro das pessoas, ao invés de ver a necessidade que aquela pessoa tem de adquirir conhecimento e ajudá-la para que cresça. Então o texto está falando que Israel estava vivendo uma vida de mentira, não havia mais bondade no povo. O povo tinha perdido o amor de Deus. Eu falava com o pastor Marcos, abriu aqui o culto falando sobre amor. O povo não tinha mais amor. O significado de uma vida cristã é o amor. O amor tem que ser aquilo que norteia a tua vida como cristão. Às vezes a gente está na igreja interessado em tanta coisa, percebe uma coisa, presta atenção em outra coisa, olha para tanta coisa, mas não olha para o que está sendo dito. E a consequência é o que o texto vai falar no versículo 6. Meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Tem uma outra tradução que diz assim: porque rejeita a instrução. Uma coisa é você querer a instrução, outra coisa é você rejeitar a instrução. Quem quer a instrução busca, quem não quer, rejeita. E aí o texto vai dizer para nós: nem conhecimento de Deus na terra. Eu pergunto para você, se você se aplicar a buscar o conhecimento de Deus, assim como você se esforça para trabalhar, o que será que vai ser tua vida no ano de 2019? A pessoa levanta cedo, batalha, sofre, calorzão, solzão, torrando, e ele está em firme, batalhando para ganhar o sustento. É uma luta constante para sobreviver. É necessário, é preciso, e isso agrada a Deus, porque quem mandou trabalhar foi Deus. Deus não é a favor de gente ociosa. Aliás, Deus é contrário a gente ociosa. Agora, se você aplicar o mesmo empenho que você aplica para ganhar o seu pão, para adquirir o conhecimento de Deus, será que vai acontecer com a tua vida? A arca na casa de Obed-Edom em 3 meses mudou a história de Obed-Edom. 3 meses. Não precisou mais, porque a presença de Deus entrou dentro
da casa de Obed-Edom. Agora você se dedica naquilo que te interessa, mas não se dedica naquilo que interessa a Deus, que o conheçamos, como ele diz em Amós no capítulo 6, e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia. Conheçamos, diz o Senhor, e prossigamos em conhecer o Senhor. Quem já conhece a Deus aqui? Amém. Então, os que não levantaram a mão, ficaram na dúvida, precisa conhecer. E quem conhece ou está na dúvida se conhece ou não conhece, um pouco você conhece, porque você está aqui. Isso aqui tem sido um lugar onde Deus tem se revelado a nós pela palavra. Agora, o que é que nós precisamos entender? Que em nossa constância em buscar o Senhor, nós vamos então continuar conhecendo a Deus. Quem conhece a Deus, irmãos, ele não se mistura com as coisas do mundo, ele não se mistura com a sociedade. A sociedade no meio da qual vivemos, irmãos, é o verdadeiro lixo. Pedro, quando ele escreve no capítulo 2, na segunda carta, no versículo 20 a 22 ali, ele diz que a porca lavada voltou ao esponjador de lama e o cão voltou ao vômito. Isto é, quando uma pessoa abandona a casa de Deus, sai da presença de Deus e vai para o mundo. E hoje o diabo, às vezes, ele não precisa enfiar a pessoa no mundo, ele muda ela de igreja. Ah, não estou muito bem aqui, tá, não sei, pastor Adelino, né? Aí muda de igreja. Aí, pastor, você não me agrada ter nessa igreja. Ele muda para outra igreja. E ele nunca tem raiz, nunca tem firmeza, não cresce, não sai da mediocridade. O diabo hoje ele tem tanta opção que ele não precisa jogar o crente na lamaceira. Ele fica mudando de igreja em igreja. Vocês já viram que tem muita gente que não para em igreja nenhuma? E a gente precisa pensar sobre a nossa vida. O ano está começando. Como é que nós vamos terminar 2019? Do mesmo jeito que terminamos 2018? Em fracasso, em derrota, em aflição, em desgosto, em tristeza, sonhos não realizados, um monte de coisas que planejamos lá em janeiro passado, um ano atrás, e não aconteceram. Por quê? Porque o povo está vivendo uma vida também, não vou dizer todos, preste atenção, mas uma vida também de mentira. Não é um evangelho comprometido, é um evangelho sem prática. Quando eu e você temos prática, as coisas acontecem. Se você olhar para a minha vida, eu sou um exemplo para vocês. Eu cheguei aqui, como é que era essa situação nessa igreja. Eu não pedi cadeira para ninguém, Deus colocou. Eu não pedi reforma para ninguém, Deus colocou. Eu não pedi igreja em Martinópolis, Deus deu. Eu não pedi igreja no Marrafão, Deus deu. Eu não pedi igreja em Estrela do Norte, Deus deu. Ou seja, a minha vida é o meu ministério. Isso é próspero, caminha para frente. E o que é que você precisa entender? No Salmo capítulo 1, versículo 2, diz que o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada junto ao remédio das águas, que dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem, quando vem o calor as suas folhas não murcham, não caem, e tudo quanto puser a sua mão prosperará. Sabe o que eu entendo? E quando a presença de Deus está na vida de uma pessoa, ela planta cebolinha e ela vive a vida vendendo cebolinha. Ela se mantém vendendo cebolinha. Israel, vamos entender? Israel, o reino norte. Judá, o reino sul. Então o reino norte tinha se desviado de Deus. O reino norte, quando Deus tira 10 tribos de Salomão, ele dá a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão reina sobre Israel. E depois assume o seu filho. E depois passam outros reis e eles vão afastando Israel cada dia mais. Jeroboão já afasta Israel de Jerusalém. Ele cria um altar, me parece que é Dotã, para adorar o Senhor junto com Israel. Lá ele faz um bezerro de ouro e leva o povo para a idolatria. Ei! O desconhecimento faz com que a pessoa se apegue e confie em coisas e em pessoas mais do que em Deus. Paulo escreve dizendo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 ao 21,
Uma das obras da carne é a idolatria. Quando você acha que alguém tem autoridade suficiente ou poder suficiente para resolver uma causa, para ajudar você e socorrer você numa necessidade, e ao invés de se prostrar diante de Deus com jejum, choro, arrependimento, oração e buscar em Deus solução, sai à procura de homens que possam ajudar você. Esse é um costume brasileiro, é um fracasso da igreja do Brasil, porque confiam que homens têm o poder ou a autoridade de fazer coisas que Deus não pode fazer. Quando você jejua, chora, clama, pede, ora, espera, Deus atende você, a tua fé cresce, você tem um testemunho do teu relacionamento com Deus. Mas a pessoa acha que é muito mais fácil ir ali pedir para aquele amigo resolver o seu problema, ao invés de buscar em Deus a solução dos seus problemas. Idolatria. Aqueles que estavam adorando o bezerro de ouro, culto a Baal, enfim, a nação estava se perdendo, cada dia mais distante de Deus. E Deus avisando a nação do juízo eminente que viria sobre a nação. Tanto que Deus pede para Oséias se casar com uma mulher de prostituição. Provavelmente conhecendo Deus, a palavra, e um Deus piedoso como Ele é, eu não acredito que a misericórdia de Deus, tão grande como é, tivesse ordenado a Oséias se casar com uma mulher prostituta. Pelo amor que Deus tinha por Oséias, seu servo piedoso, eu não acredito que ela é uma prostituta de prostíbulo, mas alguém que lá na frente se prostituiria, alguém que lá na frente mudaria o seu costume. Eu até acredito que Deus deu uma ordem para ele que se casasse, e essa mulher seria uma mulher casta, como foi o desejo de Deus com Israel. Um Israel puro, perfeito, sem pecado, sem mancha. E eu acredito que assim era Gomer, a mulher de Oséias. Tanto que o nome Gomer significa perfeita, completa. E essa mulher, lá na frente, ela se torna uma prostituta. E ela se prostitui, ela adultera fisicamente. E Deus está dizendo que Israel se prostituiu e adulterou espiritualmente. Sabem, Jesus ele foi mais além. Ele diz que aquele que deseja um homem, escuta isso, ou uma mulher, no seu íntimo, no seu coração, ele já cometeu adultério. Um homem que deseja uma mulher no seu coração, e uma mulher que deseja um homem, coração, mente, no pensamento. Ninguém sabe o que você pensou, ninguém sabe o que passou na sua mente, mas o Espírito de Deus, aquele que diz em Jeremias capítulo 17, versículo 11, que o Senhor esquadrinha rins e coração, para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Ele conhece você, ele conhece os seus pensamentos, ele conhece a sua vida, e o resultado é que Deus recompensará segundo o fruto das suas ações. Se os seus pensamentos forem mal, se os seus olhos forem mal, o seu corpo, diz a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 21, será tenebroso. Então o ano está começando. Como eu quero chegar no final do ano? Uma ordem de Deus é: sede santo, porque eu sou santo. Santidade é pureza, é limitação. Eu não tenho liberdade para fazer o que eu quero, o que eu gosto. Eu tenho que fazer aquilo que agrada a Deus. Sou limitado pela vontade de Deus e não pelas minhas. As minhas vontades, a tendência dela aponta para as coisas da terra. A vontade de Deus me leva às coisas celestiais. Por isso a pureza e a santidade está no caráter, na personalidade de Deus. Isso tem que fazer parte da igreja. Eita. Quando isso faz parte da tua vida, você pensa em coisas e acontece. Você diz: nossa, eu nem orei, eu só pensei. Porque você está se consagrando a Deus, se aproximando dele, se querendo mais Deus cada dia para a sua vida. Deus então vai recompensando você com as suas necessidades para viver bem nessa terra. A oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos
pecado, assim como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós ou ofendido contra nós. Mas o pão nosso de cada dia não é um pão de farinha de trigo, não é apenas um pão para você comer e se alimentar, são as necessidades básicas. Para quem Deus vai dar um pão? Para quem não tem uma casa, uma mesa para pôr em cima? Não, é toda a necessidade básica de um filho dele na terra. O suprimento, a necessidade sua vai ser suprida por causa da vida de proximidade com o Senhor. Israel estava distante de Deus. Ei, será que aqui essa noite também não tem alguém vivendo igual Israel? Não é uma pessoa bondosa, não é piedosa, não é compassiva, age quando precisa resolver um problema, mente para resolver uma situação, usa de engano, de coisas que não estão, vamos dizer, de conformidade com a vontade de Deus, mas conformidade com a carne. Ou seja, quando deseja o prazer, vive o prazer para depois ir pedir perdão a Deus, né? Assim, não foi só hoje. A gente precisa pensar. Esse ano só vai ser novo se você for uma nova pessoa. A Bíblia diz que nós somos nova criatura e eis que tudo se fez novo. Se eu e você formos nova criatura neste ano, pode ter certeza que coisas grandes se realizarão na sua vida também este ano. Eu fico indignado quando eu vejo alguém pregando e diz assim: irmãos, que a gente tem que esperar a vontade de Deus. Gente, a vontade de Deus é que jeito que é? É para depois que tu entrar no paletó de madeira e for para debaixo do chão? A gente tem que esperar a vontade de Deus. A vontade de Deus é hoje. A vontade de Deus é agora. Eu me santifico, eu oro, ele me responde. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 7: a minha palavra, se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo que quiserdes, não será feito. E aí ele, por que ele não colocou assim: daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, depois de você morrer, vou fazer na vida da família? Sabe, umas coisas assim sem pensar. As pessoas vão pregando, vão falando. Eu vejo algumas coisas assim, olha, me indigna. Falta de conhecimento para instruir, para ensinar. A igreja, ela precisa da palavra. E é você que precisa da palavra. Você não pode viver no leitinho desnatado que flui no altar. Eu estou aqui desnatando leite para você, ou seja, desidratando a palavra para que você seja hidratado. Você tem que aprender a buscar em Deus com oração, com jejum, com súplica. Me revela, Senhor, a tua palavra. Eu quero conhecer mais de ti. Eu não quero mais ser aquele que eu fui até hoje. Desejo de conhecimento, busca. O apóstolo Paulo diz: nós devemos buscar os dons, e um deles é o da ciência. O dom da ciência é o dom do conhecimento. Aleluia. É quando eu procuro conhecer o que Deus quer revelar. E acorda, Deus tem um projeto para a sua vida. Você pensa para lá, pensa para cá, vou fazer isso, fazer aquilo, dizer aquilo. Deus tem um projeto para a sua vida, não vai abrir mão de você. Oh, glória! Amém. Escuta o que diz o Senhor nessa noite para ti. Oh, glória! Queridos, aqui diz o texto para nós: só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, furtar, adulterar, e a homicídio sobre homicídio. É o Brasil. Preste atenção nesse Brasil. Está tudo invertido. Quem prega a verdade, fala a verdade nesse país, é criticado, é zombado. Porque a sociedade está pervertida. Os conceitos foram mudados. Vocês viram? Foi colocado lá no Ministério, uma das secretarias lá, acho que é a Secretaria dos Deficientes, agora me fala o nome, uma moça que é deficiente, ela é surda. A primeira dama escolheu essa moça e colocou nesse departamento. A Globo, o jornal Globo caiu de pau. Diz que ela colocou lá uma cupincha dela, porque é surda e não sei o que, bababá.
Aí você vai olhar o currículo da mulher, a mulher é formada, é mestrada, a mulher tem uma capacidade imensa, trabalhava numa área lá em Santa Catarina, ela é formada pela Universidade Federal, é uma fera cheia de conhecimento, sabedoria e inteligência no que faz. Aí o que a mídia faz? Cai de pau em cima para destruir o caráter e denegrir a imagem do presidente, da mulher do presidente, de uma pessoa de bem. Vocês prestem atenção, o que é que está sendo feito hoje na nossa nação? É um povo longe de Deus. Olha aqui, só prevalece o perjurar. Perjurar, para você entender, é a maldição, é jurar falsamente, é não falar a verdade, é um juramento falso. Israel estava desse jeito. As pessoas hoje não têm mais palavra. Você faz um contrato, assina um contrato, reconhece firma do contrato e a pessoa assim mesmo não paga. Dá um cheque, cheque volta, não vai cobrir. Assina uma duplicata, não volta para pagar a duplicata. É o povo hoje. É o povo de Israel daqueles dias. E Deus começou a palavra dizendo: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com Israel. Porquanto que nessa outra Bíblia diz: o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o seu povo que habita nessa terra. Estou pensando que igreja é lugar de oba-oba? Aquela igreja da televisão lá. Não, depois que eu cheguei aqui na igreja, eu comprei isso, comprei aquilo outro. Meu filho, Deus tem tudo isso para dar para nós aqui. E a gente sabe que Deus tem dado aqui dentro dessa igreja. Mas tem dado mais para um do que para outros. Por quê? Porque alguma coisa a gente tem que mudar. Se você ainda não recebeu, você vai receber. E Deus está de olho em você. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar o seu caráter, a sua personalidade, a sua vida moral. Gente, falar de moral hoje em dia é até estranho, porque nós vivemos no meio de uma terra onde o povo não tem mais moral. É até vergonhoso falar de moral, né? Porque é uma palavra que já não se lembra mais dela. Mas a igreja do Senhor, lavada no sangue de Cristo, comprada com o sangue que Ele derramou na cruz, essa é a igreja que tem moral. É você. É você. E aqui o texto diz para nós: só prevalece o juramento falso, a mentira. Nessa tradução, como é que diz? Isso mesmo. Matar. É o que nós temos visto todos os dias. Muitas notícias. Matam-se centenas de milhares de pessoas no Brasil por ano. Pessoas inocentes que morrem por causa da maldade de um povo afastado de Deus, longe da vontade de Deus. O furtar, eu não sei nessa tradução que diz furtar. Furtar é uma coisa e roubar é outra coisa. Furtar é aquela situação que o ladrão vai e tira uma coisa de alguém sem que a pessoa veja. Furtar. Agora, roubar é quando ele usa de violência, arranca a bolsa de uma mulher, ela segurando a bolsa, ele arranca, ou com uma arma em punho, ele toma algo de alguém. Isso é roubo. Uma coisa é diferente de outra. E a nação estava ficando violenta. Tem uma tradução que diz furto, tem outra tradução, a NVI, que diz roubo. Então, uma coisa e a outra coisa, e eu entendo que tudo de mal e de ruim estava acontecendo no meio de Israel. Ei, meu amado, a gente precisa tomar cuidado para essas coisas não andar dentro da gente. Pastor, mas eu não faço isso. Tudo bem que você não faz, mas tem hora que a gente tem vontade de fazer coisas, e a Bíblia diz que nós pecamos por pensamentos, por palavras e por atitudes. E a gente precisa se converter à palavra. Só o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar. Por isso que Paulo diz: não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O vinho, irmãos, não é bebida alcoólica, porque aqui já praticamente, eu creio, ninguém bebe. E graças a Deus que não bebe. Agora, pode ser o vinho da incredulidade, o vinho da ira, o vinho da imundícia.
as coisas que os outros vivem e fazem que a gente acha que é normal e tolerante. Nós estávamos sendo, vamos dizer assim, levados a pensar que toda canalice, toda maldade que é feita dentro da sociedade tem que ser documentado pelo Congresso Nacional, tem que ter lei de apoio e nós temos que aceitar. Estavam destruindo a mentalidade das crianças do Brasil e a sociedade calada, quieta. Eu creio que muita gente estava orando, muita gente estava suplicando a misericórdia de Deus. E é por isso que Deus se manifesta, que ainda tem alguém que ora. Glória a Deus. A igreja dele está na terra. E por isso o mundo ainda não está perdido completamente. Porque quando for tirada da terra, então aí sim virá aquele que vem para destruir o que ficou. Agora, queridos, versículo de número 2: só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar ou roubar e o adulterar. É uma sociedade adúltera. Tanto infiéis nos contratos, eu estou falando da igreja. Se na igreja tem alguém que tem esse tipo de pensamento, precisa matar isso hoje, porque senão esse ano vai ser um ano de derrota para você também. Mas é um ano, o adulterar é uma sociedade que falsifica tudo, que adultera tudo. Tanto o adultério é a infidelidade no casamento, quanto outros tipos de adultério. Não é que adultera gasolina, adultera não sei o quê. Enfim, é uma sociedade perversa, pecaminosa, imunda, perdida no pecado, que precisa ser lavada no sangue que Cristo derramou na cruz. Precisa ser transformada por Cristo. Não é transformada por pastor, nem por igreja, nem por bispo, nem por papa. É transformada pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Isso é livre decisão. Eu e você precisamos ter decisão sobre aquilo que é melhor sobre a nossa vida. Não podemos ser influenciados pelos outros. Não podemos ser influenciados pelo costume da sociedade. Jesus, na mais poderosa oração que eu vejo de João capítulo 17, ele diz: Pai, eu dei a eles a tua palavra. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Eu me santifico por eles. Olha só, você quer que a sua casa muda? Se santifique você pela sua casa. Você quer ver a sua família no céu, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus parentes, seus irmãos, suas irmãs? Se santifique você pela sua família. Seja você o líder dentro da tua família. Não fique esperando que outro vá lá evangelizar, que tu vai dar conta deles. É o que diz o texto de Ezequiel capítulo 18, Ezequiel capítulo 30. O Senhor nos orienta que a gente vendo o ímpio morrendo no seu caminho ímpio de pecado e não alertando esse ímpio, se ele morrer no seu pecado, o sangue dele vai ser requerido da tua mão. Mas se tu alerta ele e ele não se converte, ele não se arrepende, ele não muda, o sangue dele não será requerido da tua mão, ou seja, de você ou de mim. Por isso nossa posição em Deus dentro da nossa família nos dá autoridade. Jesus disse para os discípulos: se vocês guardarem a minha palavra, eles guardarão a vossa. Sabe o que ele está dizendo? Para 12 homens: se vocês guardarem a instrução que eu estou dando para você, onde vocês pregarem, eles vão guardar também. Se você guardar a palavra de Deus, todas aquelas pessoas da tua família ao teu redor vão guardar também a palavra de Deus. Seus filhos vão guardar a palavra de Deus. Salmo 112, versículo 4 diz que a geração do justo será poderosa na terra. Do justo, do injusto é isso que nós estamos vendo aí, uma sociedade violenta, os filhos perdidos na droga, na prostituição e no alcoolismo, porque a nação longe de Deus. Compete à igreja do Senhor orar, porque talvez você está me ouvindo e está dizendo assim: o que eu tenho com isso, pastor? Ezequiel 22:30, o Senhor diz: eu olhei procurando um homem na brecha que estivesse perante mim, intercedendo pela nação, para que eu não a destruísse. Deus te escolheu como atalaia, como intercessor, como sacerdote. Você tem o dever de levar o povo a Deus. Você pode orar pela juventude de Pirapozinho, para que ela se converta e não morra na prostituição e nas drogas. Você pode orar pelo Brasil. Você pode orar pelas nações que ainda não foram evangelizadas.
Eu me lembro que quando eu me converti, uns 25, 27, 28 anos atrás, já fiz 30 anos, mas talvez até uns 28, 29 anos atrás, nós na Igreja Batista lá em Dourados, nós orávamos todo culto para que Deus abrisse as portas da Índia, para que o Evangelho entrasse na Índia, porque era barrado, estava matando missionários e não tinha como, estava uma barreira para se plantar igrejas na Índia, e nós estávamos orando todos os cultos para que o Senhor alargasse as portas da Índia para a entrada das igrejas e dos missionários. E há pouco tempo atrás eu vi uma reportagem que havia só da Igreja Batista 900 igrejas na Índia. Eu não sei se a reportagem, a revista que eu li, eu não me lembro se ela era muito atualizada, mas é alguma coisa assim, que hoje deve ter lá milhares e milhares de igreja batista. Nós estávamos em oração. Você já imaginou se você orar e começar, Deus nos dê esses bairros de Pirapozinho para que nós plantemos igreja, para que o Senhor salve essa cidade, para que o Senhor mude a situação dessa cidade. Ezequiel 22:30, Senhor, se eu procurei um homem que estivesse na brecha, tapando o muro, intercedendo para que eu não destruísse a cidade, mas não achei nenhum. Imagina, irmãos, talvez você é essa pessoa que Deus não conseguiu achar até hoje, que você não ora por ninguém, nem pelas necessidades da tua cidade, nem pelas tuas. Ou quando você ora, é aquela oração de mendigo: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, abre a porta, faz isso, como se Deus fosse teu empregado, obrigado a fazer alguma coisa para você. E essa noite, irmãos, eu estou com o cajado de Deus na mão, eu estou tentando que você entenda que nós precisamos mudar a nossa visão de Deus. Não é visão de mundo, é visão de reino. E Deus tem nos chamado para sermos vencedores, para sermos grandes, para crescermos no Senhor e a glória dele se manifestar na tua vida, na tua casa e nas coisas que você necessita. Deus não te quer mais oprimido na mediocridade. Deus não te quer depressivo e de cabeça baixa. Meu Deus, a Bíblia diz que nós fomos ungidos com óleo da alegria. E tem crente que parece que foi ungido com suco de limão. Vive assim. Um dia estava eu e a Elaine e o Diego. O Diego ajudou o Rodrigo num evento da escola de música. E eu e a Elaine e a irmã Edna sentados assim no banquinho. Quem não dança segura a criança, nós estávamos os três ali. O Diego trabalhando e nós ali, eu, a irmã Edna e a Elaine. E a Elaine falou para mim que queria abrir uma loja, pet shop. Eu disse: Elaine, vamos orar, que Deus vai pôr esse negócio na tua mão. 15 dias de oração, eu estou lá no Mato Grosso. E o Diego liga para mim e fala: pastor, não precisa orar mais, porque Deus fez um milagre. Pergunte a ela. Eu gostaria que um dia ela até detalhasse isso. Nós estávamos orando. Quando você tinha dinheiro, Elaine, ele dizia para comprar loja. Ouviram aí? Nada. A Denise queria comprar um salão. A Denise trabalhava de funcionário aqui no salão. E um dia, na hora do louvor, eu disse para a Denise: Deus vai te dar o teu próprio negócio. Deus vai colocar algo na tua mão. E passou-se os dias. E Deus abriu as portas para ela. E eles foram lá em casa e iam vender o carro. Eu falei: não, calma aí. E Deus falou que Ele vai dar o negócio na sua mão. Ele não falou que vocês vão ter que se desfazer das coisas. Negocia daqui, negocia dali, aperta de lá. A pessoa disse: eu parcelo de tal forma. Ela disse: é meu, eu pago. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estávamos aqui numa vigília e eu vim para Nayara. Disse: Nayara, Deus tem um negócio teu para pôr na sua mão. Nayara não tinha dinheiro, não tinha lugar, não tinha nada. Deus fez um reboliço e Nayara está lá. Sabe por quê? Nayara rejeitou muita coisa que estava no caminho dela. E ela disse: não, eu me santifico por Deus. E a vida dela começou a mudar. Elaine, Diego, Denise, você tem de Deus a promessa. A promessa. A Bíblia contém mais de 8.200 promessas. Agora, Deus tem um propósito na tua vida. Você deixa acontecer? Você está à disposição de Deus? Tem gente que ainda está na lavanderia de Deus. Deus está esfregando, tirando a craca, tirando a sujeira.
Mas às vezes a pessoa, Deus tira a sujeira e ela se lambuza de novo, e Deus tira e ela se lambuza, e ela não para, ela não sai da imundícia, não sai da sujeira. Então ela só tem o gemido, ai, ui, porque Deus está lutando para limpar. Enquanto eu não limpar você, eu não vou te abençoar. Come a migalha de cada dia, por causa da desobediência. Vamos terminar. Glória a Deus, estou terminando. Louvado seja Deus. Irmãos, perjurar é a maldição. Agora, versículo 3. Por isso, vocês, 1, 2 e já. Por isso a terra se lamentará, Bem audível. e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e os peixes do mar serão. Por isso a terra se lamentará. Ou seja, a terra estará de luto, terra seca. Sabe o que é lamento? Você vai no velório, infelizmente tem as pessoas que vão no velório para contar piada, divertir os outros da risada. Mas na verdade, o velório é lugar de lamento, é lugar de choro, porque alguém partiu e a família está ali. Mas aqui o texto está dizendo, por isso a terra se lamentará. Ou seja, qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e os peixes do mar serão tirados. Sabe por quê? Seca, punição. Deus trazendo seca, punindo Israel. Só que a profecia estava no futuro, e isso veio a acontecer. Olha só, a terra se lamentará, ou seja, a terra estará sedenta, a terra estará de luto, e qualquer que morar nela desfalecerá, perderá as forças, enfraquecerá, emagrecerá. Ou seja, numa terra seca, o que as pessoas têm? A gente tem visto no Nordeste, os animais morrem por falta de água, por falta de alimento, as pessoas sofrem, estão definhadas muitas vezes nas regiões da seca, e Deus estava falando que com Israel iria acontecer isso. E ele ainda diz aqui, e os animais do campo e as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Imagina, nem comida para as aves. A mortandade, o sofrimento, o sacrifício. E Israel enfrentou períodos terríveis de seca. Tanto que vocês, quando leem Joel, capítulo 2, meu Pai do céu, já preguei essa mensagem aqui um dia. Olha só, versículo 4. Todavia ninguém contenda com nem qualquer repreenda, porque o povo é como os que contendem com o sacerdote. Quando você vai lá em Deuteronômio capítulo 17, versículo 12, o povo estava contendendo com Moisés, não estava obedecendo à liderança, não eram submissos ao líder Moisés. Tanto que alguns morreram, 250 mil, parece, a terra se abriu e eles desceram ali, foram consumidos. Outros, Deus permitiu morrer picados por serpentes e escorpiões. Ou seja, era um povo rebelde, desobediente, que contendia com seu líder. E hoje em dia não é diferente, irmãos. Hoje em dia também não é diferente. As pessoas querem ter vida própria e servir a Deus sem estar debaixo de liderança. Querem fazer o que querem da sua própria vida. Pastor não tem direito de dizer o que você deve fazer, mas a palavra de Deus diz que eu e você devemos fazer. Amém? Amém. Salmo capítulo 32, versículo 8, o Senhor diz assim: não seja como a mula e o cavalo que precisa de freio para ser guiado, rédeas para ser guiado. Aí ele diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei com os teus olhos como deves andar. Ou seja, eu vou tomar uma decisão, eu tenho um caminho a seguir, alguma coisa que eu vou fazer, eu começo a orar, e eu começo a pedir a Deus uma revelação, um entendimento, e buscar isso em Deus, e Deus vem a mim pelo seu Espírito Santo, e os seus olhos me mostram o caminho e a direção, e tudo aquilo que glorifica a mim e a minha vida na terra, e não glorifica a Deus, não é de Deus. Jesus, ele disse para nós que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Devamos buscar a glória de Deus em tudo que façamos durante esse ano. E para ir terminando, gente, está cedo ainda, mas me dá mais uns minutos. O versículo de número 5,
Pois cairá de dia o profeta, cairá de noite, aliás, cairá de dia o sacerdote, que é o do versículo 5. O Senhor diz: olha, todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o povo é como os que contendem com o líder. O povo contendia com Moisés. Deuteronômio capítulo 17, versículo 12. Mas quem era o Senhor que trabalhava em Moisés? Deus. Assim também é aqui nesse lugar, o mesmo Deus. E aí ele diz: por isso cairá de dia. Quem? O sacerdote. E o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. Ou seja, pessoas que andam sem rumo, cairá de dia, cairá de noite. Qual é o rumo da tua vida? Quem é que tem direcionado a sua vida? Ah, pastor, Deus usou fulano para falar comigo. Eu nem acredito nisso. Deus sabe que eu tenho. Olha, quando eu tenho alguém aqui que está revelando um, revelando outro, eu falo assim: eu nem quero que o Senhor fale comigo. Graças a Deus eu cresci, amadureci. Uma noite eu estava enfermo aqui. Só que a noite, no último dia, eu falei: não vou falar quem é, mas estou coçando a língua para falar. E eu estava aqui, e a pessoa chegou e falou para mim assim: pastor, Deus manda falar para o senhor que vai curar o senhor essa noite. Essa noite Deus está curando o senhor. Eu falei: louvado seja Deus. No outro dia eu estava pior. Miserável, profeta mentiroso. Nunca mais quero essas coisas na igreja. Um dia eu estava doente, muito doente. Fiz a minha mala, coloquei no carro sem aéreo, veio. Eu não sabia o que eu tinha, era uma neuropatia diabética. As minhas pernas estavam em fogo. O presbítero Júlio me levou. Depois, uma madrugada, na Santa Casa em Prudente, eu estava passando mal. E eu coloquei as minhas coisas no carro e fui para o meu quarto, fechei a porta, ajoelhei do lado da minha cama e fiz uma oração a Deus e clamei pelo Senhor. E pedi ao Senhor que me desse uma palavra, e eu abri, caiu em Salmo 112, versículo 5. E o Senhor diz assim: ao justo nasce luz nas trevas. Não é hoje, é o dia da minha vitória. Deus está ao meu favor. Fui no médico, e o médico não soube dizer nada, e eu saí dali do médico sem saber o que fazer. Parei no meio da rua, fiz uma oração e falei para o médico: não posso orar desse jeito. O Senhor falou que é o justo nasce luz nas trevas. Eu olhei para frente assim, vi um consultório de um vascular, nem consulta marcada lá ele tinha. E eu fui lá e falei para a secretária: ela disse: me atende o senhor. Eu entrei lá, ele me examinou e disse: teu problema não é veio, teu problema é nervo. Me passou um remedinho de R$12. Eu fui na farmácia, comprei aquele remédio, tomei e cheguei em casa. Eu fui no neurologista e descobriu que eu tinha uma neuropatia diabética. Ao justo nasce luz nas trevas ou não nasce? Deus é contigo. Você precisa se aproximar de Deus. Você precisa crer e confiar na palavra e no teu Deus. Aí vamos lá. Diz o Senhor para nós: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Olha o conhecimento. Aleluia. Olha a inteligência de Deus para nós. Obrigado, Senhor. Olha a sabedoria de Deus para nós. Olha a revelação de Deus para nós. Olha o caminho de Deus. Obrigado. Olha o caminho de Deus que nós devemos prosseguir. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Ei, você despreza o conhecimento. Você não se compromete com a palavra. Você não se envolve com a palavra. Deus está dizendo: você também não serve para ser sacerdote diante de mim. Sacerdote é aquele que leva o povo a Deus. Por isso, o Pai fala de Jesus para os outros, outros não acreditam. Eles olham para você e vocês creem desse jeito. Eles não se comprometem porque você não se compromete. E o Senhor está dizendo: você rejeita o conhecimento, não serve para ser sacerdote. Sacerdote é aquele que leva o povo a Deus. O profeta fala de Deus para o povo, e o rei governa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, o texto diz para nós que nós fomos eleitos nele. Sabe que é eleito? Escolhido. Bolsonaro foi eleito pelo povo escolhido para governar a nação. Cristo escolheu você. Ei, é você. Cristo escolheu você para viver em Deus. E vivendo em Deus, ele diz que você é rei
pecado. Cristo restitui a liderança e a autoridade de Deus para nós quando Ele entrega a sua vida na cruz, desce a sepultura e ressuscita. A autoridade de Deus está sobre a sua vida. E você tem 3 funções: rei, sacerdote e profeta. Você tem função de governo. Se você não governa, você é governado. Se você não é cabeça, você é cauda. Deuteronômio capítulo 28, o Senhor diz para nós que aquele que ouve os mandamentos e vive nos mandamentos, pratica eles, exercita eles, o Senhor diz que então essa pessoa vai ser cabeça e não cauda, vai estar em cima e não embaixo. Só estamos embaixo quando desprezamos a unção que o Senhor já nos deu lá na cruz. Jesus conquistou para nós, e é teu direito, unção de governo, de liderança, reis, sacerdote, aquele que leva o povo a Deus, profeta, aquele que fala de Deus para o povo. Mas o que é que você tem falado? O que é que você tem falado? Talvez você tenha falado mais de problema e de crise do que de Deus. E um dia, não te esqueça que você vai comparecer diante desse Deus e vai prestar conta a Ele. Quando João encontra com Ele na glória, o que é que João diz? Que ele não era aquele que João recostava a cabeça no colo dele, no seu peito. João diz que ele estava com uma veste branca, um cinturão de ouro reluzente, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Ele era completamente diferente ao Cristo ressurreto e glorificado, com o qual nós haveremos de nos encontrar aquele dia. Não se esqueça disso. Eu não prego para te assustar, eu prego para te convencer. Não se aproxime de Deus por medo do inferno, mas se aproxime de Deus ou de Cristo por amor a Ele, porque Ele provou esse amor na cruz, entregando a sua vida por nós na cruz. Para terminar, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Você crê nisso? Rejeita o conhecimento e Deus te rejeita. E ainda vai rejeitar os filhos, a família. Por isso que nós estamos numa sociedade violenta, perdida, perversa. Olha o que diz o Senhor: também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Não obedece a Deus, não obedece à palavra, vai gerar filho para as trevas. Porque você e eu temos que ser primeiro de Deus, para que também os nossos filhos sejam de Deus. É o que eu entendo. Glória a Deus. Amém? Amém. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós vivêssemos nele, através dele e por ele. Glória a Deus. Deus está nessa igreja, mudando a vida de tantas pessoas, tem mudado, tem abençoado, tem feito coisas grandiosas nesse meio. Esse ano não vai ser diferente, e eu quero para a tua vida o melhor de Deus. Por isso te instruo, te ensino com todo o empenho para que você se conscientize e diga: não, verdadeiramente esse ano eu vou tomar atitudes que eu não tomei no ano passado, vou me aproximar mais da palavra, vou me aproximar mais de Cristo, vou ter uma vida maior de oração, vou me converter verdadeiramente ao Senhor. Porque às vezes a gente pensa que conversão é igual Toril. Tomou Toril, a dor sumiu, me converti um dia, tá bom. Não, Senhor, conversão é diária, é arrependimento de pecado, é perdão a quem nos tem ofendido.